Para beneficiar Bolsonaro e um punhado de gente num crime de tentativa de golpe, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou um texto que vai soltar antes da cadeia estupradores, corruptos, sonegadores e mais uma porção de crimes. Mais uma porção de crimes. É grave. Então não se trata somente do caso Bolsonaro e dos bolsonaristas. Se trata de algo maior. Esses criminosos já condenados vão sair antes, vão ter chance de sair antes, de voltar para as ruas, mesmo tendo praticado crimes bárbaros. Seja muito bem-vindo ao Minuto News. Essa semana, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que visa diminuir a pena dos acusados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. O que eles não estão falando para você é que essa lei não só vai diminuir a pena desses acusados, como também abre brecha para diminuir a pena de criminosos como os estupradores e toda sorte de criminosos em muitos anos, tá? Eu separei alguns cortes aqui para poder comentar. Um deles é de um especialista explicando quais são essas brechas. Depois eu separei um corte do Paulinho da Força, que foi o relator desse projeto, né? É o cara por trás do texto. E, por fim, um vídeo vazado de uma conversa de deputados explicando entre si o porquê da pressa para passar esse PL. Por que foi tão de última hora assim, quando ninguém esperava que isso fosse ser votado? E se você é de esquerda, se você entende do momento e a gravidade disso, eu vou te pedir que, mais do que nunca, faça aquilo que eu sempre peço, né? De curtir o vídeo, de seguir o canal, clicar no sininho para poder ver meus vídeos, mas também para compartilhar, para que mais pessoas possam ver esse vídeo e entender o quão grave tudo isso é. Para falar sobre o projeto de lei da dosimetria, da redução das penas aos condenados pela tentativa de golpe, a gente vai conversar agora com o André Pereira Manes, que é professor de Direito Penal da PUC-Rio. Professor, eu quero muito tratar do caso específico de Bolsonaro, claro, mas tem um aspecto que está se tratando pouco aqui. Essa lei não é uma lei que vai tratar só dos condenados pelos atos golpistas. Essa é uma lei de repercussão geral. Não existe lei encomendada, como se fosse um terno ou um vestido, para um grupo de pessoas. Então eu queria entender, se ela passar no Senado do jeito que está, que outros crimes, e aí vou te pedir um ou dois exemplos, fique à vontade, ou que outros condenados por outros crimes podem se beneficiar saindo antes da cadeia. Realmente, essa lei ela tem dois aspectos, para quem não a conhece. Um primeiro aspecto que se refere exclusivamente aos crimes de abolição ou tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí isso, obviamente, foi encomendado, como você disse, como um terno para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É um Congresso legislando em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque proíbe que, no mesmo contexto, ainda que as intenções, como a lei diz, os desígnios do agente sejam diferentes, você possa somar as penas dos crimes. Então a lei cria uma ficção jurídica em que o agente pratica mais de um crime, com mais de uma ação, com mais de um desígnio, ou seja, mais de uma intenção distinta, mas a lei obriga o juiz a considerar apenas um dos crimes e fazer um aumento pequeno de uma fração. Com isso, a pena, naturalmente, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou de quem vier a tentar um novo golpe de Estado, porque nesse país, pelo visto, a gente não aprende, né? Quem vier a tentar um novo golpe de Estado, a pena não será de 27 anos, vai cair substancialmente. Pode ser, inclusive, menor do que a de quem pratica um assalto. Quer dizer, você tentar abolir a democracia passa a ser menos grave do que você assaltar, por exemplo. Essa é a disposição dessa lei da dosimetria. Mas, para além disso, e esse é o aspecto da sua pergunta, ela altera a lei de execução penal, porque, evidentemente, enfim, os autores, o autor do projeto e quem o apoiou está querendo atender, obviamente, a certas pessoas que a gente sabe quem são. Então, como já está condenado o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que foi necessário fazer? Mudar a lei de execução penal para autorizar a progressão de regime com 1/6 da pena, que era como era há muitos anos atrás. A lei havia sido alterada justamente para criar vários critérios diferentes, individualizando situações distintas, dada a gravidade, dada a situação específica do condenado. Agora, com a proposta aprovada, basicamente, tirando os crimes contra a pessoa, que são homicídio, lesão corporal, esse tipo de crime, e os crimes contra o patrimônio, roubo com violência ou grave ameaça, roubo, extorsão mediante sequestro, enfim, sequestro. Tirando de crimes dessa natureza, crimes outros como coação no curso do processo, que é o que o Eduardo Bolsonaro está sendo processado. Crimes como esse, crimes como estupro, por exemplo, poderão o condenado progredir com 1/6 de pena. E mais do que isso, quem já foi condenado por esses crimes já pode se aproveitar da lei, caso ela venha a ser sancionada ou o veto do presidente da República venha a ser derrubado pelo Congresso. Então, para se abrir a porta do ex-presidente Jair Bolsonaro e a família dele, vai se abrir a porta do presídio para estupradores, para quem é condenado por corrupção, para quem é condenado por lavagem de dinheiro, para quem é condenado por diversos outros crimes graves que provavelmente vão estar na sociedade de novo rapidamente. Dr. Pereira Manes, esse é um ponto muito importante que eu queria aqui arrematar com vocês. Vocês estão entendendo a gravidade da discussão desse projeto de lei? Para beneficiar Bolsonaro e um punhado de gente num crime de tentativa de golpe, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou um texto que vai soltar antes da cadeia estupradores, corruptos, sonegadores e mais uma porção de crimes. Mais uma porção de crimes. É grave. Então não se trata somente do caso Bolsonaro e dos bolsonaristas. Se trata de algo maior. Esses criminosos já condenados vão sair antes, vão ter
chance de sair antes, de voltar para as ruas, mesmo tendo praticado crimes bárbaros. Isso é muito importante, porque a gente fica focado no caso mais recente de condenação, que foi do ex-presidente Bolsonaro, mas se esquece, e é muito impressionante, que o legislador não tenha ligado para isso. A gente fala, por exemplo, professor, do Congresso Nacional, que tem uma bancada da bala, que é super punitivista. E essa mesma bancada, que é super punitivista, que quer, em geral, aumentar as penas do Código Penal, nesse caso, reduziu para estupradores, reduziu para corruptos, para sonegadores e por aí vai. Bom, olhando agora, sim, para Bolsonaro. Bolsonaro foi condenado a uma pena de mais de 27 anos. Ele tem, teria, grosso modo, pouco mais de 6 anos de regime fechado. E o relator do projeto de lei, esse, que não vai só aliviar para Bolsonaro, vai aliviar para estupradores, para corruptos, para sonegadores e por aí vai, avalia que Bolsonaro passa de 6 em regime fechado para 2 anos. Essa conta dá para ser feita assim? É isso mesmo? Porque pelo que eu entendi na sua explicação, tem uma série de redutores. Tem um redutor que pode ser de 2/3, tem um redutor que pode ser de 1/3 da pena. Essa conta é tão fechada assim mesmo, como se diz por aí? Olha, Natuza, passando o projeto, ela fica bem mais simples, né? Porque, naturalmente, o que acontece? A pena tem que ser recalculada. Então, ao invés de somar as penas de todos os crimes, como o Supremo Tribunal Federal fez, ele vai pegar a pena do crime mais grave, que, salvo engano, é 4 a 8 anos, teria que ver enquanto ficou a pena base do crime mais grave, e aumentar de fração. E existem alguns critérios para se estabelecer qual é a fração, né? A lei define mínimo e máximo, e dentro desse mínimo e máximo, o judiciário tem que interpretar qual é o número de crimes praticados. Então, ainda que haja um aumento que não seja o mínimo nem o máximo, realmente a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro vai cair substancialmente. Isso é inegável, vai cair substancialmente, e o tempo para que ele possa progredir de regime, que também seria maior com a alteração da lei de execução penal para 1/6, cai significativamente. Agora, eu não sei se serão 2 anos e 4 meses, 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, aí o judiciário que vai estabelecer. Até porque, Natuza, para que você possa progredir de regime, você tem que cumprir alguns requisitos. A progressão de regime é muito importante que você esclareça. Não é simplesmente o sujeito sair da cadeia e ir para casa. Ele sai da cadeia em algumas circunstâncias específicas, que, aliás, é sempre bom lembrar, circunstâncias essas que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, que essa bancada que hoje aprovou a redução do prazo, sempre foi contra. Sempre foram contra as saidinhas de final de ano, sempre foram contra as saídas para trabalhar e voltar, sempre foram contra indultos, sempre foram contra todos esses benefícios que agora eles pleiteiam e, ao contrário, ampliam. Ou seja, não pode ser a toque de caixa, né? É preciso olhar com lupa o texto dessa legislação. Professor Pregmanis, muito obrigada pelas suas explicações. Estamos de volta e agora com essa entrevista com o relator do PL da dosimetria, o deputado Paulinho da Força. Deputado, queria começar perguntando sobre o seguinte: como é que foi esse acordo para colocar em votação o projeto? Porque a votação acontece 24 horas depois do encontro entre Flávio Bolsonaro e Antônio Rueda, Ciro Nogueira. Eles combinaram lá e avisaram o senhor. Como é que foi esse acordo? Bom, eu não participei dessa reunião que eles tiveram com o Flávio Bolsonaro. Eu não sei se eles fizeram algum acordo. O que eu posso dizer é o seguinte: eu vim para uma reunião de líderes que nem estava convidado. Nem o Mota me avisou nada. Eu cheguei, como sempre, de vez em quando participo de reunião de líderes, e como ontem era um dia, digamos assim, a penúltima semana, eu fui lá basicamente fazer, Hugo, semana que vem nem volto para o Brasil, então eu quero saber o que nós vamos fazer. E na medida que eu cheguei lá, eu dei uma notícia para ele de que o sócio, o líder da oposição, o Zucco, tinha me dito que não faria mais oposição ao projeto. Aí eu cheguei e falei no ouvido dele sobre isso, ele falou: senta aqui que vai ter novidade. Aí ele falou das cassações que ele ia colocar na pauta hoje e disse imediatamente que iria colocar meu projeto para votar no dia de ontem. E imediatamente me passou a palavra para explicar como é que era o projeto. Enfim, então eu não sei do que aconteceu, eu só sei que ele chegou muito determinado para pôr em votação e foi isso que aconteceu. Mas então quando o senhor chegou lá e contou isso para ele já estava decidido a botar o projeto da dosimetria? Eu imaginei que sim, eu imaginei que já tinham tido algumas conversas, ou que ele mesmo, hoje, por exemplo, tive com ele de manhã, acho que fui o único deputado que foi na casa dele de manhã, porque ele dormiu até mais tarde, eu não consigo dormir de manhã, então eu fui logo cedo lá, mas conversei com ele, eu estava terminando todos os problemas que tinha aqui e resolvi colocar na pauta. Foi isso. Eu não teve um acordo. O que teve... Não, foi o assim, senhor, né? O senhor não participou do acordo. Eu não participei de acordo. O que teve, assim, nós tínhamos um acordo com a turma do centro, né, com os líderes do União... Deputado, o senhor disse ontem na coletiva que tudo que o senhor fizesse, o Supremo ia bater o martelo. O Supremo bateu o martelo nesse texto que faz a pena... Força da expressão, né? Você sabe, eu tenho uma relação bastante grande no Supremo, tenho amigos de vários ministros ali, não só de um ou de outro, mas de quase todos. E como eu não tive, durante esse período aí de quase 3 meses, você sabe que eu andei muito, eu falei com todas as bancadas aqui da Câmara, eu falei com todos os presidentes de partidos, eu falei várias vezes com cada uma dessas bancadas, com os líderes aqui, e o que eu falava era mais ou menos o texto que a gente tinha. Como eu não tive nenhuma sinalização, assim, olha, o pessoal do Supremo não está concordando com isso, então eu achei que está meio pacificado lá, mas basicamente pela percepção de que a gente trabalhou esse período todo e não teve nenhuma reação de lá. Mas sobre essa redução específica da pena do ex-presidente Bolsonaro, que o senhor disse ontem que na conta o regime fechado então passa a ser de 2,4 meses, se eu estiver errado o senhor me corrija. O Supremo deu ok? Não, eu não posso dizer que deu ok, não. O que eu sei é o seguinte, também essa conta, Sadinha, nós precisamos fazer ela direito. Porque senão as pessoas ajuda a ver, falam por que o senhor está aqui? Porque senão as pessoas falam assim: Paulinho, você está maluco, você reduziu de 27 anos e 3 meses para 2 anos e 4 meses? Você ficou doido? Não, é assim, que a conta não é bem assim. Como é? Eu que sou metalúrgico, passei a ser especialista em Código Penal. Dizer assim, ó, o Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses. Mas multiplica por 1/4 da pena. E ele cumpre apenas 1/4 da pena. Então, a quantidade de anos que o Bolsonaro pegou para cumprir é de 6 anos e 10 meses. Né? O que eu fiz? Eu juntei as duas penas lá de golpe de Estado
e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é a mesma coisa, e aplica maior. Com isso dá uma redução, e com essa redução multiplica por 16. Isso dá 3 anos e 4 meses, e com a remissão de pena, na medida que ele vai cumprindo, vai tendo a remissão de pena, sobra 2 anos e 4 meses. Mas ele iria cumprir 6 anos e 10 meses. Passa a cumprir 2 anos e 4 meses. Então essa é a redução oficial que aconteceu. Essa é bom. E aí, deputado, quanto o senhor acha que essa vontade toda deles colocar para votar o projeto tem a ver com a candidatura do Flávio Bolsonaro? Eu não sei. Aí é uma pergunta que eu acho que só o Ciro Nogueira, o Rueda e o Flávio conseguem explicar. Eu não participei, então não tem como. E também não consegui. Ontem falei com o Rueda, mas estava no meio da confusão, ele perguntando só como é que estava. Disse que depois conversaria comigo, mas eu não tive oportunidade de saber se teve acordo ou se não teve. Otávio. Deputado Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Otávio, tá bom? E a articulação com o Senado, como é que está? Eu estou aqui pedindo para ela para entrar antes, porque eu tenho uma reunião agora com o Espiridião Amin, que vai ser o relator no Senado, para conversar com ele e explicar como é que foi aqui o projeto e como é que está o projeto hoje, né? Espero que eles possam não mudar o texto lá para que a gente possa ter essa tramitação normal, né? E ir para a sanção presidencial. E também espero que o Lula sancione para que a gente possa sair dessa polarização, né? Se deixa preso ou se solta, essa coisa toda que a gente vem vivendo, essa polarização que o Brasil vive. Eu trabalhei o tempo todo para que a gente possa pacificar o país, para que a gente possa ir virar essa página e ir para uma outra situação, discutir o que interessa para o país e sair dessa história que tem que deixar preso, tem que soltar. Por isso que eu trabalhei muito, né, nessa questão, para que a gente possa pacificar o país. Mas, deputado, o senhor está falando em pacificação, mas o Sóstenes disse que ganhou uma batalha, mas não a guerra, que é a anistia. Esse teu projeto é batalha ou fim de guerra? Eu acho que é fim de guerra. Eu acho que isso aí é mais retórica do Sócio. O Sócio é meu amigo e eu posso dizer isso. Eu acho que era uma retórica antes para a sua turma, né? Mas acho que, na medida que você tem todas as pessoas que foram presas soltas, todas as pessoas que estão com tornozeleiras vão tirar a tornozeleira e a pena dos que foram mandantes, considerado pelo Supremo mandante, eles serão reduzidos drasticamente. Então, acho que aí cabe aos advogados discutir o resto. Então, acho que essa questão da pacificação vem a partir daí. Embora a gente viu ontem que o pessoal do governo não quer pacificar, né? Os caras fizeram nós ficar aqui até 4 horas da manhã, votando coisas absurdas aqui, né? Dizendo, por exemplo, que o projeto beneficia criminosos. Isso é impossível, não tem essa possibilidade de beneficiar criminosos. Esse meu projeto foi avaliado pelos principais juristas do Brasil. Eu não sou doido, eu sou metalúrgico, mas não sou doido, né? Então, eu não estou querendo referir isso ao Lula, não, tá certo que também é metalúrgico. Mas, deputado, o presidente Bolsonaro foi condenado, né, pelo Supremo. O senhor acha que isso é uma prioridade do país, esse projeto? Eu acho que é, Sadi. Por quê? Me explica. Porque assim, fico pensando nos outros condenados. Você acha que é normal a gente ir para uma eleição presidencial do ano que vem, que vai eleger todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, 2/3 do Senado, todos os governadores do Brasil, o presidente da República, e a gente discutindo se deixa um preso ou se solta? O Brasil precisa discutir os problemas do país. Então era prioridade da casa. Então, mas a minha pergunta é essa, da prioridade do país. Eu fico pensando, por exemplo, em segurança pública. O senhor é de São Paulo, né? A gente vê a situação em São Paulo, a gente vê a situação aqui no Rio de Janeiro. Qualquer lugar que você for hoje do Brasil, a prioridade do brasileiro é segurança pública. Aí a gente está às voltas com redução de pena para condenado de golpe de Estado no Supremo. Isso é por isso que eu perguntei, quando o senhor chegou lá, o Hugo Mota estava decidido. Qual que é a mensagem que isso passa, o senhor acha, para a sociedade? Então, nós temos que sair dessa polarização. O que atrapalha o país é a polarização. É um querendo matar o outro. Essa coisa de familiares um brigando com o outro, parentes brigando com o outro, amigos brigando com o outro. Isso tem que parar. Nós temos que pensar no país. Por isso que essa situação, quanto antes a gente tirar isso da frente, que a gente vire essa página para discutir exatamente o que o povo quer, que é a segurança pública, melhor para o país. Por isso que eu acho que essa pauta era prioridade. A gente limpa isso e vamos para frente, vamos discutir o país. Elisa. Deputado, boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente nessa entrevista. O que eu queria ouvir do senhor é que nos últimos meses todos o Congresso Nacional endureceu a pena de vários crimes, aumentou a pena de vários crimes e continua fazendo isso. Ontem a gente teve um movimento ao contrário. Queria saber do senhor se isso não é um contrassenso e se não é perigoso em um país como o Brasil, em que a gente não conseguiu resolver a ditadura militar. Não fica parecendo que o golpe de Estado pode ser fácil, assim, pode compensar? O senhor não acha que pode passar essa sensação? Não para quem viveu esse último golpe, mas para os próximos que a gente pode sofrer. A gente está na América Latina, isso acontece toda hora. Primeiro que eu acho que as pessoas for dar golpe daqui para frente vão pensar 2 vezes, que foram punidos, tem gente presa há 2 anos e meio, aqueles que foram considerados mandantes estão presos, estão com dificuldade de sair, vão continuar presos, né? Vai ter que discutir com o Supremo como é que será a situação. Segundo, que o que eu mudo é golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essas 2 penas são a mesma coisa. Abolir o Estado ou derrubar o Estado é a mesma... Eu ia falar um palavrão, mas é a mesma coisa. Mas o que diz, então, golpe de Estado? A lei é de 4 a 12 anos. As 2 juntas dava 14. Então eu estou tirando 2 anos só. 2 anos, de tudo, porque quem for dar um golpe de Estado vai ter organização criminosa, dano ao patrimônio, vai ter tudo que esse pessoal foram condenados. E o crime principal continua de 4 a 12 anos. Portanto, eu diminuo 2. Só por causa de 2 anos o cara não vai dar golpe? Então não é aí que é o problema. Então, portanto, essa redução é muito pequena para dizer que isso será o problema no Brasil, entendeu? A progressão também fica menor. A progressão fica menor. Mas se você fizer essas contas e ver como é que aconteceu nesse momento, quem for dar um golpe no futuro vai pensar, não é 2, vai pensar 10 vezes antes de acabar se arrebentando, como aconteceu com alguns desses que estão presos. Dapi.
Deputado, boa tarde. Arthur da PF perguntando para o senhor. São duas perguntas, na verdade, curtas e que têm a ver uma com a outra. O senhor disse que o seu projeto não beneficiava nenhum criminoso. Então, a abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, juntos não são crime no seu entender. O senhor agora acabou de falar que são crime e que, portanto, as pessoas vão pensar duas vezes. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, o seu projeto torna legal essa redução de pena. Agora, do ponto de vista de outras penas previstas na legislação brasileira, ele é moral? Que alguém que tente o golpe de Estado pegue uma prisão menor do que quem, por exemplo, comete algum furto ou alguma coisa assim? Não é uma forma de beneficiar criminoso também? Olha, primeiro assim, não beneficia nenhum crime comum. Fica claro isso, né? Eu tive de cuidar detalhe por detalhe e eu repito, inclusive, esses crimes no meu projeto, né? Então está preservado quem cometer crime de homicídio, crime violento, está lá preservado. Segundo, que essa legislação que nós mudamos ontem, ela foi incluída na legislação penal em 2021, exatamente no governo Bolsonaro, né? Então essa coisa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não existia, foi incluído em 2021. E o que eu mexi lá, eu juntei as duas penas, né? E as duas penas juntas davam 14 anos, eu diminuí para 12, de 4 a 12. Quem vai decidir de quanto se no futuro tiver um golpe de Estado ou uma tentativa, é o juiz. O juiz vai decidir, vai ser 4 ou vai ser 12. Se for 12, ele poderia dar 14, então eu diminui 2. E os outros crimes todos, ele vai continuar sendo imputado a essa pessoa que tentou dar golpe. Portanto, a mudança é muito pequena. Agora, eu quero repetir a vocês que eu acho prioridade tirar isso da frente. Ninguém aguenta mais essa polarização do Brasil. As pessoas querem discutir, como diz a Sadia, segurança, querem discutir a saúde, que é um caos no Brasil, querem discutir emprego de péssima qualidade. E nós não podemos ir para a eleição presidencial do ano que vem tratando de se deixa preso ou se solta. É isso que eu queria deixar aqui claro a todos vocês. Deputado, desculpe insistir, mas eu queria entender melhor a diferenciação que o senhor faz entre crimes comuns e, portanto, crimes incomuns, que são esses de tentativa de golpe de Estado. Bom, vamos lá. Você acha que é justo alguém pintar a estátua com batom e pegar 14 anos? Eu não acho. Muita gente não acha. Talvez você ache. Você acha que alguém pegar 24 anos, 30 anos, é justo porque tentou ou a possibilidade de ter tentado? Pegar aqui o caso do Anderson Torres, que nem no Brasil não estava, pegou 24 anos. Enfim, então tem muitas coisas injustas, né? O que eu fiz foi resolver isso. E quero deixar claro, não fica diferente. Isso é a retórica do governo. O governo que está com essa retórica de que o cara que roubou alguma coisa lá vai pegar uma pena maior do que eles. Claro que não. O Bolsonaro ficou com 20 anos e 8 meses. Quando você faz a conta, aí é que diminui. Mas ele ficou com 20 anos e 8 meses. Então, portanto, é uma pena bastante grande para quem tentou dar um golpe de Estado. Deputado, o Otávio novamente. O senhor tem um ponto. As penas do crime de multidão e dos mandantes ficaram próximas. E era preciso diferenciar. Mas tinha uma solução, diminuir para o crime de multidão e até aumentar, dar mais gravidade para os líderes do golpe. Porque não é de se esperar que um general vai ficar tramando morte de Supremo, que o ex-presidente fique querendo dar golpe. Por que a solução não foi aumentar para os líderes e diminuir para os velhinhos lá, como o senhor chama, os velhinhos que picharam estátua? Eu não poderia fazer uma lei que diferencia as pessoas. Eu fiz ela integral. Quando você reduz, quando eu juntei as duas penas e multiplica por um sexto da pena, tem que ser para todo mundo. Não dá para dizer, não, mas esse aqui eu vou fazer um negócio maior. Porque aí seria uma discriminação que eu não toparia fazer. Mas não tem o crime de multidão, que seria apenas, que aí pegaria apenas o pessoal do 8 de janeiro, que foi a ideia inicial lá no Senado. Aquele artigo do crime de multidão, eu fiz questão de colocar exatamente para beneficiar as pessoas que apenas participaram aqui do quebra-quebra, da depredação, ou talvez nem participaram, como alguns que eu recebi, que não participaram de nada e foram condenados. Então, e por que não ficou só no crime de multidão, subiu para os mandantes para beneficiar Bolsonaro? Exatamente porque eu não poderia fazer uma lei para um, uma lei para outro. Fiz uma lei só. Deputado, o que o senhor... Eu vou ter que pedir desculpa, mas eu tenho uma reunião. Calma aí, eu vou encerrar com toda certeza, mas eu queria só que o senhor falasse o que o senhor conversou com os ministros do Supremo, que o senhor tem, como o senhor disse, excelente relação, e eu sei que o senhor conversou várias vezes sobre esse projeto. Conversei nada não, Sadir. Não conversou não? Eu tenho relação, mas esse projeto... Mas o senhor foi lá no Supremo fazer o quê? Eu como conheço eles muito, sei que se eles tivessem alguma dúvida, ia dizer ou para o Hugo Mota ou para alguém aqui da casa, eu falo para o Paulinho mudar isso. Não tive nenhuma. Mas o senhor não foi lá ontem? O senhor não esteve no Supremo ontem? Eu tive para tratar de um outro assunto com o ministro Toffoli, que é amigo de muito tempo. Ah, não foi para falar da dosimetria? Não foi com o Alexandre, não, foi com o Toffoli. Mas era algum outro caso? Vocês estão bem informados, hein? A gente sabe de tudo, deputado. A gente tem uma mosquinha em Brasília. Mas qual que era o assunto? Fiquei curiosa agora. Não, era um assunto que não interessa nesse momento, não. Não é era só Tocantins, Ah, não teve nada de dosimetria? Não. E o senhor acha que o Senado aprova com quanto tempo esse projeto? O senhor está indo para lá agora? Eu espero que aprove a semana que vem. Tá. E espero que o presidente Lula sancione para não precisar voltar aqui para casa para tentar derrubar o veto. Não, ele pode também deixar sem sancionar e aí sanciona em 15 dias aí, né? Automaticamente.
É isso. Não é isso? O senhor está conversando com todo mundo. O senhor voltou a conversar com o Lula, de metalúrgico para metalúrgico, de deputado para presidente, não está falando com o Lula? Não, apoiei o Lula, mas ele me chamou depois da eleição, uma vez só, e nunca mais me convidou. Você não pode ligar para o presidente da República, ele tem que te convidar, ele nunca mais me convidou, aí não tive a oportunidade de falar com ele. Vou liberar o deputado Paulinho, que ele tem agenda. Eu vou falar bem paradinho aqui, porque tá dando lag aqui na minha câmera aqui por causa do processamento do meu computador, mas eu acho que o áudio vai ficar ok. A gente ouviu aí o Paulinho da Força falando, né, logo depois de ter ouvido o especialista, né? Você vê como ele mente na cara, assim, ele fala que não vai mudar nada para outros crimes. Mas como assim não vai mudar para outros crimes? Ele mesmo já disse assim, não, ele não pode fazer uma lei diferenciando as pessoas. Como que ele vai diferenciar, então, para outras pessoas que cometeram outros crimes? Assim, se a lei vai ser só uma, né? Porque ele não está tratando especificamente apenas de um crime, ele está mudando a forma de calcular, né, as penas. Eu não entendo nada de direito, eu acredito que não faça sentido. Porque senão era só diminuir a pena, né? Assim, olha, a pena para esse crime são tantos anos e para aquele lá é tanto. Não é uma forma de você recalcular. Bem contraditório o que ele disse. Ele fala coisas que não se conectam, né? E ele falou o tempo todo de polarização, assim, é o que eu lembro quando se fala muito em polarização, assim, é um poeta baiano que diz o seguinte: polarização é o meu na sua mão. Desculpa linguajar, mas assim, não tem. Cara, é um hipócrita, é um vagabundo, assim, né? Não tem nem dizer para um camarada desse, cara. Ele acha que vai diminuir a polarização soltando um vagabundo que tentou dar um golpe de Estado? Lógico que não. Ele sabe que isso não vai diminuir nada de polarização. Pelo contrário, o que vai diminuir a polarização, de fato, é por esses caras ao depois da lei. E aí, assim, eu falei que eu tinha um corte aqui da motivação, né? Até a Sadia aí falou bastante sobre acordos. E aí, até nesse programa aí, um tempo depois, ela falou desse vídeo aqui que eu vou mostrar a respeito de alguns deputados conversando ali. Por que resolveram trazer essa votação assim, né? Tão abruptamente. Você não viu? Peraí, você não viu? Você não tá vendo o seguinte, você não viu o que o Sóstenes disse na abertura, você não devia estar. O Sóstenes estava lá. Pois é, o Sóstenes disse que foi 50... Vamos pagar as emendas. Você não viu a narrativa. Mas você não viu. Não, mas você não viu a narrativa que foi quando veio a pauta. Peraí. O Sóstenes veio, pagou 58% das emendas. O Hugo Mota veio e disse: eu preciso da ajuda para pagar. Aí, o Lindbergh... O Leozinho está falando contigo. Estamos juntos. O Lindbergh e o Zé Guimarães vieram até 30 de dezembro paga. Aí veio essa pauta. Ô Maurício, você vai empurrar o orçamento para 30 de dezembro para ver se eles subiram. Ele disse que falou até uma segunda-feira. Eu tenho 68, cada 68. Falaram que a data é 30 de dezembro. Eles não vão votar o orçamento, eles vão pagar a demanda. É para pagar logo mesmo, realmente. Pois é, mas foi dada a data de 30 de dezembro. Não, vai pagar logo agora, até quinta-feira. Ei, porra. E já veio só disse assim: rapaz, vamos pagando para fazer 45. Pagar está resolvendo. Está resolvendo, pode ser. Dando 45. Mas a pauta só veio desde isso. Foi dado o dado de 58%. E eu falei, não vai votar por nenhum. Foi dada a data de 30 de dezembro. Eu falei, não vai votar merda nenhuma. Foi aí que veio uma pauta bomba da pauta. Eu acho que ele vai pagar. Ele tinha que mesmo. Pagar o quê? As emendas da oposição. Então pergunte a Zé Guimarães se ele não deu a data de 30 de dezembro. Não, as impositivas. Não quer que pague, as impositivas. Que eu acho que isso aí eles têm razão. Foi dada a data de 30 de dezembro. Eu sabia que vinha esculhambação. Eu estava na reunião. Até esse momento eu estava. Aí quais foram os vídeos? Não, rapaz, o que interessante? 4 cassações e a dosimetria. Isso é para trocar. Quais são as cassações? Ramagem. Mas agora é só desse. Sim, mas ele vai informar. Isso vai dar confusão. Ramagem, Zambelli, Eduardo e o Glauber. E a dosimetria. Só acabou, né? Só acabou. É como o Antônio Brito olhou pra mim, que o Antônio Brito é um cara centrado. Ela falou essa falta negativa, essa pancada é só na frente. O que a gente votar é ruim. O que a gente votar é ruim. Qualquer coisa que você votar é ruim, eu não vou votar essa porra. Eu vou votar, eu não. Não tem nada. A gente tem mal. Não tem como votar não, né? Tem que votar. Vota em tudo aí. Contra a anistia. A favor da cassação dentro do Galo. Agora o Galo não vai misturar. Vamos misturar, porra. Ele apelou aqui. O meu problema é o seguinte: eu votaria todo o Léo Mendes. O Glauber é um caso, você tirar um mandato
Lá tem que ser uma coisa mais grave. Eu só não posso votar com o Glauber abertamente, porque o MBL da Bahia me apoia. Então eu não vou votar, porque eles precisam botar 257 votos na urna para caçar. Concordo que o Glauber é um absurdo. Mas veja, a minha manobra vai ser essa, você entendeu? Para caçar uma pessoa, você tem que botar 257 votos na urna. A obrigação é de quem quer caçar o Glauber. Se você não votar, você já... Então assim, né, tudo nesse corte aí é absurdo, né? Tipo, a gente começa pelo fato de ver como... A gente já sabe, né, que essa merda é tudo vendida, mas como esses caras não têm fidelidade nem à própria consciência, né? O cara fala ali, pô, eu acho essa questão da cassação do Glauber aí um absurdo, mas não posso votar contra porque o MBL da Bahia me apoia. Quer dizer... O apoio, né, do MBL é mais importante que a própria consciência do cara. A gente achava assim, pô, o Arthur Lira era o pior presidente dos últimos tempos da Câmara, né, mas... E olha que teve o Eduardo Cunha, né, antes dele, mas a gente vê que dava para cavar um pouco mais e o Hugo Mota tá fazendo isso, assim. Que ele mandou a polícia tirar o Glauber de lá da mesa, enquanto em agosto ignorou completamente o fato da galera do PL lá sentar na cadeira dele, ficar lá por vários dias, dois pesos e duas medidas, né? E aparece com essa pauta bomba aí, porque, aparentemente, né, pelo que os deputados aí estão falando, o governo não estava pagando as emendas parlamentares dentro do tempo que eles queriam. Então, quer dizer, a gente vive um presidencialismo de fachada, né? Como eu já falei aqui antes, a gente vive, de fato, um parlamentarismo. Esses caras mandam e desmandam. O cara vai lá e simplesmente manda cortar a imagem da TV Câmara como se fosse algo dele, como se fosse uma coisa privativa. Eu tô na minha casa, que eu vou desligar a câmera porque eu não quero mais mostrar o que acontece aqui dentro. Ele faz de gato e sapato o presidente, né, o governo federal, seja quem for, né, não é porque é Lula, mas Bolsonaro foi assim também, foi capacho de Arthur Lira. E aí passa essa lei sem o menor cuidado, né, sem critérios, não foi discutido. Isso não foi analisado, não foi discutido os meandros dessa lei, podendo abrir essas brechas aí que a gente comentou agora. Meses atrás tentaram passar aquela PEC da blindagem, isso não foi à frente porque o povo foi para a rua, e esses vagabundos aí têm medo do povo, né? Porque perder voto, eles perdem a bocada, né? Estamos aí nesse impasse. Vou deixar aqui um dado importante também, que o Flávio Dino está correndo um grande risco de ser impeachmentado, porque ele é um cara que tem batido muito contra essas emendas. E é real o risco dele ser impeachmentado, tá? Dele perder o cargo, porque ele está brigando contra o Congresso sozinho, porque o resto do STF deixou ele na mão. Ele está sozinho nessa briga contra essas emendas parlamentares. Então, assim, se nós, o povo, não nos unirmos, formos para a rua, falarmos, brigarmos para poder esclarecer o máximo possível, combater todo tipo de mentira, de notícia manipulada, nós vamos estar entregues nas mãos desses caras. Sim, eu vou te pedir mais uma vez que compartilhe esse vídeo, que engaje nele, comente aí, faça comentários, porque a plataforma entende que esse conteúdo é relevante. Tudo que você puder fazer aqui, de dar like no vídeo, assinar o canal, clicar no sininho para o aplicativo te avisar que tem vídeo novo, e compartilhar, tudo isso é importante para tudo isso aqui que eu estou fazendo ser entendido pela plataforma, que é relevante, e mostrar para mais pessoas. O que eu posso fazer nesse momento é gravar esses vídeos. E o que você pode fazer também é me ajudar engajando nesse vídeo para que mais pessoas possam ver. Não só por mim, mas também para que essa mensagem possa ser passada à frente. Dito isso, precisamos ficar alertas, precisamos ficar unidos e dar apoio aos poucos que nós temos fazendo algum trabalho dentro desse parlamento sujo, cretino. Então é isso, estamos